E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti e hoje eu tô aqui para falar sobre um livro que eu considero super importante para esse mês aí, né, das mulheres. Aliás, todos os meses, né, mas esse mês especificamente por um dia tão político que a gente tem, que é o dia 8 de março, que já passou, e que inclusive eu fiz uma live no dia 8 no meu Instagram com a Ana Lu do Terror de Quinta para falar sobre esse livro. E o livro do qual eu estou falando é Mulheres Extraordinárias, as Criadoras e a Criatura Frankenstein, né, de Charlotte Gordon, lançado aqui no Brasil em novembro de 2020 pela Dark Side Books, com essa edição maravilhosa, vai refletir aí o ring light. Mas, cara, é um pleonasmo, né, falar que os livros da Dark Side são bonitos e tal, eu sempre falo isso aqui, mas esse livro também foi feito no maior capricho aí, tem imagens, tem fotos, tem, né, pinturas da época, pra gente bem vivenciar aquele momento e a vida dessas duas grandes mulheres. Bom, é uma biografia, então, né, aliás, duas em uma, biografia da Mary Wollstonecraft e da Mary Shelley, mãe e filha, respectivamente, e é uma leitura bem densa aí, de mais de 600 páginas, mas de história mesmo, aproximadamente 560 páginas, porque o fim tem bastante nota bibliográfica, né, toda a bibliografia usada pela Charlotte Gordon para escrever esse livro aqui, essa biografia maravilhosa dessas duas mulheres. Vou deixar aqui atrás para falar mais tranquilinha, deixa eu ver. Aí dá pra ver? Dá. Bom, então vamos lá. Nós temos Mary Wollstonecraft e Mary Shelley, criadora de Frankenstein, e sua mãe, que foi uma mulher extraordinária, aliás, as duas mulheres extraordinárias. Mas, por serem duas biografias, nós temos dois jeitos de ler o livro. Ou ler numa tacada só, como eu fiz, um capítulo sendo da vida de cada uma delas, ou você foca primeiro nos capítulos da Mary Wollstonecraft, então vai pulando, né, os outros capítulos, e depois volta e lê o da Mary Shelley. Bom, eu então li tudo de uma vez, fiz várias anotações, dá pra ver aqui, né, que meu livro tá cheio de post-it, porque eu realmente fui marcando ali tudo que eu queria, porque é um livro muito, muito rico de informações, tanto das duas quanto de época também, né, um livro que traz muita história, porque elas viveram, né, ali no século XVIII. Bom, a Mary Wollstonecraft, vamos falar dela primeiro, ela viveu em meados ali de 1700 e pouquinho, né, século XVIII, e a Mary Shelley viveu, né, no começo dos anos 1800. Quem foi Mary Wollstonecraft? Primeiro, essa mulher ela tem um papel fundamental ali para o feminismo, só que isso só foi reconhecido muito tempo depois, aproximadamente ali nos anos 70, né? Agora, praticamente, né, 200 anos depois, né, da vivência dela, e na época ela foi muito julgada, então vamos falar sobre como foi a vida dela. Mary Wollstonecraft foi uma mulher que cresceu numa família bastante conturbada, teve um pai abusivo, uma mãe que era submissa, mas que ao mesmo tempo tratava ela muito mal. Com a leitura, tive meio que uma impressão que talvez a mãe dela tenha tido uma depressão pós-parto, algo assim, porque da Mary Wollstonecraft e Mary Shelley, as duas a gente vai acabar confundindo, mas eu vou tentar falar sempre o nome completo dela aqui. Eu acho que ela teve porque ela realmente tratava muito mal a filha e fazia diferença dela mesmo ali com os outros filhos, então é uma relação estranha ali que elas têm, mas a Mary sempre tentou ter a aprovação da mãe, né? E ela sempre foi uma mulher que correu atrás de tudo que ela queria, então ela nunca ficou esperando nada de ninguém. Inclusive, durante muito tempo ali ela sustenta as duas irmãs dela, ela tenta de tudo para fazer com que elas tenham uma boa vida, né? Mas ela acredita nisso, de que as mulheres não devem ser submissas aos maridos e que elas precisam correr atrás, né, do próprio trabalho e tudo. E aí ela se descobre, né, escritora, até que ela sai de casa, ela tem vários problemas com a família por causa dessa postura que ela tem, mas ela acaba saindo de casa para viver para tentar a vida, né, como governanta, para tentar viver do próprio salário, o que para a época é muito difícil. Ela era considerada assim uma mulher que não era dos padrões mesmo. E aí ela se descobre escritora, né? E ela escreve a reivindicação dos direitos da mulher. E com este livro ela choca a sociedade, porque ela fala exatamente o que ela acha que as mulheres têm que ter de direitos, né? Naquela época que não era nada normal. Inclusive,
hoje, né, o que se discute dos pensamentos de Mary Wollstonecraft, ela era à frente do tempo dela até nisso, porque ela teve um pensamento feminista moderno antes dos teóricos modernos trazerem isso à tona. Então, ela realmente era uma mulher à frente de seu tempo e que pensava muito sobre essas questões sociais. Mary não teve muita sorte aí com os acontecimentos da vida. Ela foi viver em Paris durante a Revolução, logo que os jacobinos assumiram, então ela acabou perdendo muitos amigos ingleses que foram para a forca. Ela foi, né, ficou com medo de ser perseguida porque eles consideravam que os ingleses que estavam lá eram espiões e que, né, uma coisa toda assim. E os direitos que as mulheres tinham conquistado até então na Revolução Francesa, com os jacobinos, foram tirados de volta. Então elas não tinham mais direito a divórcio, a herança, enfim, foi um momento muito conturbado que ela viveu. Mas antes de tudo isso que eu tô falando, que eu já adiantei aí que ela foi pra França, escreveu Reivindicação dos Direitos da Mulher, ela teve um período também em que ela montou uma escola e ela empregou as duas irmãs, a Everina e a Elisa, e também a melhor amiga dela, a Fanny. A Fanny é meio que assim, o alicerce ali, né, dela, é a pessoa que ela mais confia, é a melhor amiga, é quem ela dá tudo. E a Fanny, ela começa a ficar doente, se eu não me engano, agora ela teve tuberculose, que era uma coisa também muito comum para a época. E aí ela resolve aceitar, ela tinha um noivo que foi para Portugal e tal, e a própria Mary Wollstonecraft fala pra Fanny pra ela aceitar, né, o casamento e tal, e ir pra Portugal, porque ela acha que vai ser melhor pra ela, porque ela tá muito doente e tal. E aí a Fanny acaba engravidando, muito fraca, acaba vindo a falecer, e a Mary se sente muito culpada, e isso é algo que ela carrega ali pela vida inteira dela, muito triste. Inclusive a primeira filha que ela tem se chama Fanny, mas eu ainda vou chegar lá. Ela acaba fechando a escola, né, manda uma irmã para mais longe, a outra para morar com outro irmão. Ela tenta deixar as coisas mais ou menos acertadas para que as irmãs não passem dificuldade. Ela sempre manda dinheiro para elas quando elas podem, mas elas acabam se separando. E aí tem esse período então que ela tá em Londres, que ela conhece o Fuseli, que é um cara que ela acaba se apaixonando, mas que é casado. E isso são detalhes assim que eu vou explicar o porquê que eu tô falando dessa parte aí também da vida amorosa dela, porque isso não é o foco, mas vou explicar por que eu tô falando disso. E aí Mary, então, resolve ir pra França, como eu falei, né, período jacobino, sabe, que eu adiantei. E aí, quando ela está na França, ela conhece um cara chamado Imlay, que a princípio parece um cara super pra frentex, pensamento livre igual a ela, mas o cara não é nada disso. E ela vai morar com ele no interior, engravida. E aí, ele é um mercador que, cara, ele só pensa em negócios, e ela deixa isso bem claro, joga isso na cara dele, fica pé da vida com ele. E ele faz ela de gato e sapato no sentido de sair, né, da França, voltar para Londres, largar ela com a filha. Isso tudo eu tô resumindo, né, porque são períodos assim que foram muitas coisas acontecendo, até que um dia ela consegue, né, ele responde, ela tinha o sonho de viver com ele nos Estados Unidos porque ele era americano, mas isso nunca aconteceu, e aí ela acaba voltando para Londres, ele dá uma viagem para ela fazer, ela acredita que isso vai resolver os problemas deles, porque uma mercadoria dele sumiu e ela vai atrás para tentar descobrir o que aconteceu, mas é claro que ele não queria mais nada com ela. Ele, na verdade, agora tá vivendo com uma atriz. Ela, inclusive, sugere que eles vivam todos juntos, mas ele não precisa ter mais nada com ela pra viver de aparências ali, né? Enfim, é um período muito conturbado. Ela, antes disso, tenta se matar. Ela tem problemas de depressão e com uma filha pequena, que é a Fanny, né? Que ela deu o nome ali da melhor amiga. E ela fica realmente num período bem obscuro da vida dela, vamos dizer assim. Ela escreve mais obras, Letters from Sweden, de quando ela viajou para descobrir ali as coisas, né, do paradeiro lá do navio dele que sumiu, do Imlay. Mas quando ela realmente aceita que ela e o Imlay não vão ter nada, ela começa a melhorar e aí ela acaba conhecendo o Godwin, que é o pai de Mary Shelley, né? E aí eles começam ali um romance muito devagar. Ele também é escritor, inclusive ele é um escritor em ascensão, assim, ele tinha escrito um livro que chamou muita atenção, a Mary já tinha ouvido falar dele, eles já tinham inclusive se encontrado em jantar, mas nunca tinha rolado nada. E ele escreveu
Political Justice, que também foi bem controverso para a época, mas eles tinham pensamentos bem parecidos, no sentido de ambos eram contra o casamento, não achavam que a mulher tinha que ser submissa ao homem, porque naquela época casar queria dizer que a mulher era propriedade do homem. Então, assim, eles não achavam isso certo, eles não achavam que ninguém era dono de ninguém, e era por isso que eles eram contra o casamento. Porém, entretanto, contudo, todavia, Mary engravida de Godwin, e aí eles entram numa dúvida cruel, que é se casar ou não se casar. Por quê? Se eles se casassem, eles iam contra tudo que eles acreditavam, tudo que eles já tinham escrito, inclusive, na época, e as pessoas iam, tipo, tirar sarro da cara deles, porque olha lá, né? Tipo, os caras escrevem que são contra o casamento, são super liberais e no fim eles são conservadores. Então isso ia acabar com a reputação deles. Mas também, se eles não se casassem, a reputação da Mary Wollstonecraft que ia estar acabada, porque ia legitimar que a primeira filha dela, Fanny, era uma filha ilegítima, porque assim, o círculo mais próximo sabia que ela não era casada com Winley, mas a maior parte das pessoas não. Então eles iam ficar sabendo disso de fato, e além disso, ela ia ter uma segunda filha sem se casar, então ia virar aquela coisa, né, de mal falada. Ela já tinha meio que uma má fama, assim, pelos amores dela, não serem correspondidos e tal. Então, os dois conversaram e chegaram à conclusão de que era melhor que eles se casassem. Nisso foi o maior rebuliço, várias revistas da época, jornais, meteram um pau nos dois, dizendo que, né, eles realmente não cumpriam aquilo que eles falavam. O próprio Godwin, ele tentou escrever sobre uma pequena mudança, né, no que ele estava escrevendo naquele momento, que não era nem que ele era contra o casamento, mas como o casamento era na sociedade. Tentou dar uma amenizada, mas não funcionou. E ela, grávida de Mary Shelley, infelizmente, no dia do parto, a placenta dela ela não consegue expelir, e ela chama um médico, né? Eles chamam um médico, o Godwin vai atrás, e uma coisa muito básica hoje para nós não é feita na época. O médico, quando vai tirar o restante da placenta, ele não lava as mãos. E isso dá uma infecção generalizada em Mary Wollstonecraft, que 10 ou 11 dias depois vem a falecer após o parto que ela teve de Mary Shelley. Infelizmente, é uma coisa assim, nossa, se a gente for pensar hoje, é muito idiota, mas para a época a asepsia não era, né, uma coisa discutida, ainda não se sabia muito sobre isso. Então, infelizmente, né, foi um acontecimento que levou a vida dela. E aí o Godwin teve que criar então a Fanny e a Mary Shelley sozinho a partir daí. E aí o Godwin, num sofrimento muito estranho ali, porque ele acabou não indo ao funeral, né, da esposa, mas ele estava sofrendo do jeito dele, ele resolve escrever uma biografia dela, porque tem que ser rápido, antes que alguém faça isso. E ele reúne ali, ele escreve muito rápido uma biografia dela. Ela falece em setembro e em novembro ele já tá com a biografia pronta. Ele não entra em contato com as irmãs dela, que ficam super ofendidas, e ele vai perguntando as coisas ali para cada um, e a biografia dele, abre aspas, fica uma bela... Por quê? Porque ele focou nos relacionamentos amorosos que a Mary Wollstonecraft teve. E foi por isso que eu comentei aqui sobre alguns deles. Por quê? Porque eram as informações que ele tinha na época, e ele achava que isso ia fortalecer a imagem dela, enquanto na verdade isso para a época acabou com a imagem dela. Durante muito tempo as pessoas renegaram a importância que ela tinha, e somente agora, aconteceu agora, anos 70 mais ou menos, é que ela começou a ser enxergada, né? Começaram a vê-la realmente como uma feminista, como uma pessoa muito importante, tanto para a literatura quanto para o feminismo. E isso demorou 200 anos praticamente para acontecer, né? Porque o Godwin, ele, apesar das intenções dele serem muito boas, ele acabou com a imagem dela. Ela ficou assim, conhecida como vagabunda, como uma mulher que enfim, bizarro, né? Como a mulher é taxada. Enquanto, por exemplo, o Byron, que era um amigo da Mary Shelley, né, da filha, era um mulherengo e tipo... tava tudo bem, entendeu? Mas enfim, as pessoas prestaram atenção nos pontos errados da vida da Mary Wollstonecraft, por isso que isso aconteceu. Então agora, né, na retomada ali do diálogo do feminismo, das discussões sobre a história, quase a Mary Wollstonecraft teve sua história apagada, mas conseguiram resgatar aí muita coisa dela e
realmente enxergar a sua importância. Então ela realmente é uma pessoa que é muito importante para a literatura e para o feminismo e que tinha ideias muito à frente do seu tempo. E ela na época também foi uma mulher que foi muito julgada por tudo que ela fazia. A crítica era muito em cima dela, fazia chacota das coisas que ela escrevia, falava que não era o lugar de mulher ser filósofa. Demorou muito para termos outras filósofas, justamente meio que pelo que aconteceu com ela. Então ela realmente teve um papel muito importante. E além disso, o Godwin, ele meio que tentou amenizar a imagem que ela tinha e acabou piorando. E isso é só por cima, até porque nos anos 70 que ela voltou a ser comentada, mas lá atrás, em 1935, ela teve o nome dela à tona de novo com Virginia Woolf, né, que era uma mulher também que discutia muito sobre feminismo e trazia isso em suas obras, então precisou de outra mulher para trazer o nome dela de volta aí ao seu verdadeiro significado. Agora, falando de sua filha, Mary Shelley. Bom, Mary nasceu aí, ficou praticamente sem mãe 11 dias depois do seu nascimento, então ela nunca teve contato direto com a mãe, entre aspas, mas a mãe sempre esteve presente em sua vida e ela também foi julgada por causa disso, no sentido de parecer o contrário. Vamos lá. Mary Shelley foi criada por Godwin ao lado de sua irmã Fanny. Aos 7 anos ela já sabia discutir todos os filósofos, ela era uma criança totalmente à frente do seu tempo, mas mesmo o pai conseguindo cuidar das duas, ele achava que faltava uma figura feminina na vida das duas, né, uma mãe, e ele acabou se casando com uma vizinha, Mary Jane, que já tinha uma filha, a Claire, e acabou tendo mais um filho também. Bom, nesse sentido todo, o que vocês precisam entender é: Mary Shelley era filha de Godwin, Claire era filha de Mary Jane, eles tiveram outro filho, se eu não me engano ela tinha mais um filho também, desculpa aí a falha de memória, mas Fanny, abre aspas, não era filha de ninguém. Ela era filha do Godwin por criação, né? Ele era padrasto dela e ele assumiu ela como filha, ela chamava ele de papai, mas ela meio que ficava deslocada ali naquela situação, né? Então, só para ter um contexto, o Godwin, inclusive, que eu não comentei, ele foi um homem à frente de seu tempo porque ele aceitou uma mulher com filha, ele assumiu a filha dela, né? E depois criou as duas filhas, mas segurem essa informação porque lá na frente ela vai fazer diferença. Então Mary Shelley foi criada aí por, né, depois Godwin e Mary Jane. Mary Jane e Mary Shelley não se gostavam, é muita Mary nessa história, não se gostavam nem um pouco e tinham vários problemas, e ela e a Claire também não eram ali melhores amigas, mas até que se davam. A Claire era muito invejosa, ela queria ser a Mary Shelley, mas ela não era. Então ela meio que tentava ali, né, seguir os passos da Mary Shelley. Até que com 16 anos, Mary Shelley conhece... Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Mas enfim, conhece seu futuro marido. Ah, até então ela não é Mary Shelley, ela é Mary Godwin, ela não é Mary Shelley. E aí ela conhece o seu futuro marido, né, o seu amor ali da sua vida, que é Percy Shelley. Bom, Shelley, marido de Mary Godwin, que ainda não é marido, vou chegar nesse ponto, é um homem ali de 21 anos que tem uma esposa, 2 filhos, aliás, um filho e a esposa está grávida, e que ele e Mary Shelley se apaixonam loucamente. Por quê? Porque ele vê na Mary Shelley a filha da Mary Wollstonecraft e também do Godwin, porque ele era fã dos dois. E eles acabam fugindo para Paris com Claire junto com eles. E isso eu nunca vou esquecer. Bom, eles acabam fugindo para a França e... pasme, lembra aquela informação de que o Godwin foi um homem super à frente de seu tempo, que não era a favor do casamento, que aceitou uma mulher com filha? Pois bem, acabou, virou conservador, ele foi totalmente contra a filha fugir. Eu entendo que tem a coisa, né, do Percy, ele ter uma esposa, filhos e ter largado tudo, ele era um homem casado, fugiu, mas assim, e era um escândalo para a época, mas o Godwin não aceitava que a Mary não era casada. Então ele se provou aí um pouco conservador, né,
né, porque cortou relações com a filha, porém, contudo, entretanto, todavia, não parava de pedir dinheiro para os dois. Percy Shelley, né, Shelley era um cara promissor no sentido de grana, porque ele tinha uma herança ali do avô para receber, o pai dele era um homem de posses, mas ele não estava recebendo um tostão porque o pai dele ficou pé da vida ali com tudo que ele fez, e ele teve que insistir muito para conseguir dinheiro do pai, para conseguir ter ali uma renda, né, para eles dois, para ele e para eles três, aliás, né, para ele, para Mary e para Claire. Bom, os três saem em aventuras aí pelo mundo, né? Vão pra França, tal, voltam depois pra Inglaterra, mesmo assim Godwin não quer falar com eles. E aí eles conhecem um poeta muito famoso da época, que é o Byron, que inclusive é um cara super vida louca. É isso que eu tenho pra falar do Byron. E eles acabam viajando num dia lá da viagem, esqueci o nome da vila que eles estavam, mas enfim, tava chovendo muito, tal, eles resolvem escrever histórias de terror, contos de terror, e é aí que nasce a ideia da história de Frankenstein, escrita por Mary Shelley. Bom, Mary engravida, tem uma vida assim completamente, como eu posso dizer, nesse sentido dos filhos, um pouco amaldiçoada. Ela mesma fala isso, né, que os problemas começam porque ela perde bebê, ela perde uma filhinha bem nova, depois perde um filhinho, enfim. No fim da vida ela acabou ficando com um filho só, ela perde um outro bebê também depois, então ela realmente tinha vários problemas quanto a isso. Não problemas porque ela perdeu o bebê, ela perdeu 2 bebês ainda na barriga, mais 2 filhos, né, que já tinham nascido. O Will, que era o Will Mouse, que eles chamavam com 3 anos e pouquinho, e a Clara, que era em homenagem ao nome da Claire, com alguns meses, se eu não me engano 10 meses por aí. E aí eles ficam viajando sempre, ela tem vários problemas com o Shelley, porque eles brigavam e aí parecia que ele tinha um caso com a Claire some um tempo, então acham que ela teve um filho dele, é uma história bem confusa ali, mas mesmo assim eles continuam juntos ao longo da vida e sempre acabam voltando um para o outro. Por que eu falei que eu não sabia se isso era bom? Por quê? Porque o Shelley, ele era um escritor, né, conhecido, bastante rebelde, ele era conhecido por essa rebeldia, ele seguia tudo que a Mary Wollstonecraft, ou seja, Mary mãe, falava, ele tinha esse pensamento de amor livre, ele era ateu, liberal, então ele tinha um problema ali com a sociedade em si, mas ele era um poeta bem sucedido, assim, pra época, e já tinham ouvido falar dele, e ele viria a ficar ainda mais bem sucedido por causa de Mary Shelley, vou chegar nessa parte. Mas o que acontece? Como eles estavam juntos e como a Mary sabia os problemas de publicações com o nome de mulher, a primeira vez que ela publicou Frankenstein, ela publicou com o nome do Shelley. Aliás, mentira, a primeira vez foi sem o nome de ninguém, depois do Shelley, porque eu acho que o Shelley escreveu o prefácio e ficou parecendo que foi ele. E aí, mesmo depois de anos, mesmo ela fazendo uma revisão no fim da vida e tudo mais, ainda tem gente que fale que o Shelley que escreveu Frankenstein, enquanto a obra tem 72 mil palavras, e dizem que foi só umas 4 mil que ele ajudou. E ainda assim tem gente que fala. Então descredibilizam a Mary Shelley por causa do marido dela, né? E eles viajam muito, eles estão sempre com amigos, estão sempre com Byron, eles vão pra Itália depois que ela perde a primeira filha, porque a Claire tem uma filha com Byron, a Allegra, e aí ele coloca ela no internato e eles querem ir atrás, enfim, é uma vida totalmente conturbada. Mas quando eles estão na Itália, né, em Pisa, eles resolvem ir para La Spezia, e aí é lá que, na casa que eles alugam, que é uma casa de praia, que tudo começa a desandar de vez, assim. Ela já perdeu os 2 filhos, né? Ela tá grávida de novo, mas tá com um filhinho pequeno que também se chama Percy. E aí o Shelley começa a se interessar por barco, porque o Byron tem um super barco, ele conhece um outro cara lá, o Trelawney, que também é um cara que fala que velejava e tal, junto com um outro casal, Williams. Enfim, ele cria um barco com velas gigantes, tal, que eram muito pesadas, e ele vem a falecer, né, voltando de barco em uma das viagens que ele faz para ver um amigo, Hunt, e na volta o barco afunda por causa de uma tempestade, então Mary fica sozinha.
E aí ela teve um trabalhão de fazer, né, pegar as obras do Shelley e relançar. Ela mudou totalmente a imagem que ele tinha. Ela lançou os poemas sem falar que ele era ateu, que ele era liberal, que ele era a favor do amor livre. Então, para a época, a imagem dele ficou totalmente transformada depois que ela fez isso. Ela teve problemas com o pai dele, que não queria pagar nada pro filho dela, e ela teve que convencer. Ele proibiu ela de usar o nome do Shelley. Foi assim, conturbado total, mas finalmente ela conseguiu. Ela escreveu algumas ficções, depois ela passou a trabalhar em biografias, em revistas, e foi levando a vida, assim como a mãe dela, ela sempre se virou muito bem, então, né, como escritora, e muito bem assim, no sentido, ela tinha dificuldades, ela tinha dívidas, mas ela se sustentava e tentava ajudar o pai. O Godwin era um peso, assim, nesse sentido de ficar pedindo dinheiro toda hora, porque ele estava falido. Mesmo após a morte do Percy, ela ainda continuou fazendo tudo isso e criando o filho sozinha e sendo muito, muito, muito criticada. Esse cara que eu citei, o Trelawney, ele se achou o melhor amigo do Percy, ele que fez lá o velório dele, né, o funeral, queimou ele, se achava amigo, guardou o coração, depois deu pro Hunt, que deu pra Mary, enfim. Esse cara criticou muito a Mary durante a vida, dizendo que ela não seguia o que ela pregava. Realmente um cara que enchia o saco dela, mas quando a Mary faleceu, o filho dela, que nunca teve filho, se casou com a Jane, que era a nora dela, que cuidou muito dela, inclusive no fim da vida. Ela teve um tumor cerebral. Só que quando ela faleceu, era período vitoriano. Então a família dela, né, não queria que ela tivesse aquela imagem que ela tinha de rebelde, de uma mulher que fugiu com um cara casado e tal. E muitas páginas dos diários dela foram destruídas. Cartas que a Jane encontrou do Shelley para outras mulheres, que inclusive a Mary sabia, tinha conhecimento, ela que pegou aquilo tudo para fazer a biografia dele, mas nunca publicou para mudar a imagem dele, a Jane destruiu. Então assim, a Jane fez de tudo para mudar a imagem da sogra, tentando deixar ela uma mulher amável, doce, inclusive desmentiu que eles tinham fugido, escreveu falando que ela e o Shelley, né, a Mary e o Percy só tinham ficado juntos depois que ele largou da Harriet, que era a primeira esposa dele, que inclusive veio a se matar depois que ficou grávida de um outro cara. E infelizmente, esqueci de contar esse detalhe também, a irmã da Mary Shelley, a Fanny, também se mata. Então foi uma vida muito sofrida sem a mãe, mas ela sempre seguiu os passos da mãe, e ela era muito criticada porque as pessoas diziam que ela não seguia os passos da mãe, que ela não falava sobre política e tal. Mas as obras dela são bem ricas nesse sentido e trazem várias camadas aí de tudo que ela tinha vivido, inclusive Frankenstein. E uma coisa que se perdeu durante os anos também foi a complexidade de Frankenstein, porque a Mary nunca ganhou dinheiro com ele. Eles podiam fazer peças, fazer várias coisas e não pagavam nada pra ela, e foram inclusive mudando muitas coisas. No entanto, que Frankenstein, a maioria das pessoas quando ouve pensa na criatura e não no criador, né, dele. E na verdade Frankenstein era o cara que criou, não o monstro, né? Então até isso se perdeu ao longo do tempo. Ela fez uma última revisão antes da morte dela, que é a revisão que a gente lê até hoje, né? Que traz também muito mais complexidade para a história. Ela mudou ao longo do tempo também como ela retratava as mulheres na história dela. Inclusive em Frankenstein as mulheres não têm muita força, mas depois elas começam a ganhar força em outras obras. Então ela teve o papel dela nas escritas dela, mesmo não sendo iguais às da mãe, sim, nas escritas que eram dela, né, ficção e tudo mais. Então foram duas mulheres muito, 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 muito importantes, que foram muito, 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 muito julgadas e mal entendidas aí ao longo da história, né, e dos anos que se passaram. Acho que esse vídeo vai ficar comprido, mas foi uma leitura que eu queria muito dividir com vocês, porque assim, tem muito mais coisa pra falar, mas assim, muito mais coisa. A leitura coletiva que eu fiz com as meninas, tinham duas meninas que são especialistas em literatura inglesa, e uma delas faz a obra dela, faz os estudos dela em cima da Mary Shelley, então elas tinham muito a compartilhar, tem muita coisa aí que essas mulheres têm para agregar pra gente, e eu queria ficar aqui a tarde inteira falando com vocês, mas eu vim trazer um apanhado aí do que foi a vida dessas duas mulheres, e que eu realmente acho que vale muito a pena ler essa biografia, porque essas biografias 2 em 1, né, um livro 2 em 1, mas que são assim realmente excelentes e que vale muito a leitura, tanto de contexto histórico, quanto para entender o papel da mulher na sociedade nesses anos em que elas viveram, e que como as coisas mudaram, mas não mudaram tanto assim ainda, sabe? Como ainda precisam mudar. Acho que é muito importante, espero que vocês tenham a oportunidade de ler.
Falei demais, mas espero que vocês tenham gostado. Então essa é a dica de hoje pra vocês, Mulheres Extraordinárias, As Criadoras e A Criatura Frankenstein, de Charlotte Gordon, lançado pela Dark Side Books. Se você gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se você é novo por aqui. E me seguir nas redes sociais, beleza? Até a próxima!